Bom, dando prosseguimento ao ciclo, hoje a gente vai falar sobre mais uma obra de Oswaldo Polidoro, a Bíblia dos Espíritas. Obrigado, Akira. Fica melhor assim, né? Vamos falar sobre a Bíblia dos Espíritas. Semana passada o Cláudio falou sobre o Novo Testamento e a semana que vem o Sampaio encerra o ciclo falando do Evangelho Eterno. Lembrando um pouquinho, né? Esse ciclo ele teve como objetivo apresentar, através das principais obras, dos principais livros, o programa de restauração, de consolidação e de extensão da doutrina do caminho da verdade que livra ou das verdades fundamentais. E a gente vai ver isso daqui hoje também. Começamos lá com Kardec, no século retrasado. Estudamos as obras do Kardec, estudamos todas as obras de Oswaldo Polidoro, que é o Kardec reencarnado, e estamos concluindo o ciclo a semana que vem. E a primeira coisa que a gente poderia pensar é: por que escrever esse livro? Por que escrever um livro intitulado A Bíblia dos Espíritas no século passado? E esse foi o objetivo. Tá dando para ouvir? O som tá. E esse foi o objetivo, né? Por que escrever um livro com esse título ou por que escrever este livro? E eu vou usar as palavras do próprio autor, daquilo que a gente encontra no próprio livro, na introdução e no prefácio, para tentar responder um pouco isso. Ele coloca assim: o momento que o planeta atravessa é um momento de mais conhecimento, mais tecnologia. O planeta avançou muito, a humanidade avançou muito. Por outro lado, esse avanço que teve tecnologia, ciência, intelectualidade, que teve tudo isso por trás, ele também acabou despertando, por um nível de questionamento muito alto com relação às religiões, um risco de o planeta de novo cair no materialismo, exatamente por questionar as ditas religiões do planeta. Então ele coloca assim: no momento histórico em que o homem terrícola pensa e pretende singrar o espaço rumo a outros continentes siderais, na hora, portanto, em que o homem terrícola se projeta na direção dos ideais cósmicos, como não surgir um livro que se torne um manancial dos informes essencialmente espirituais? Então, quem acompanhou o ciclo, quem teve a oportunidade de pegar o ciclo desde as primeiras palestras, quando nós falamos de Kardec, da obra de Kardec, historicamente o planeta vivia uma situação muito similar. A gente tinha o materialismo de um lado e tinha a Igreja Católica do outro, por volta de 1800 e pouco, 1850, 1860, que é quando Kardec estava encarnado, e a gente vai ver que muitos outros espíritos grandes também estavam. E nesse momento, o plano espiritual, dentro de uma programação divina, fez um trabalho de colocar espíritos grandiosos, encarnados, para dar uma mexida com todos do planeta, no sentido de pensarem novamente do lado espiritual. Isso eu estou falando de 2 séculos atrás, quando Kardec entregou o Espiritismo. Novamente, o planeta, dentro desta programação, estava passando por uma situação similar. Por isso que o autor coloca: no momento, na hora, portanto, em que o homem terrícola se projeta na direção dos ideais cósmicos, como não surgir um livro que se torne manancial dos informes essencialmente espirituais? Mas é só isso? Não. Sempre que o mundo declina, e aí a gente lembra lá do Krishna, no Bhagavad Gita, que ele trazia para a gente uma visão, um alerta, que acaba sendo até um consolo para toda a humanidade. Sempre que a humanidade atinge um nível de materialização, de materialidade, ou de
negligência com relação às coisas espirituais, um espírito grande, ele encarna exatamente para dar esse chacoalhão e fazer com que a gente pense de novo nas verdades divinas. Então, se a gente for lá no Bhagavad Gita, a gente vai encontrar esse texto aqui. Sempre que o mundo declina em virtude de justiça, sempre que imperam o vício e a injustiça, venho eu, o Senhor, e apareço no meu mundo em forma visível, nascendo e vivendo como homem entre os homens. Aqui a gente tem alguns aspectos que merecem a gente comentar. Primeiro, que é o mesmo Espírito, né? Krishna é uma das 37 encarnações de Oswaldo Polidoro. Né? Krishna, um dos 4 Hermes, Rama, Zoroastro, Moisés. Dos grandes iniciadores ele só não foi 2, o Buda e Jesus. Então Platão, Orfeu, Pitágoras e por aí afora. Então é o mesmo Espírito falando a mesma coisa depois de quase 4.000 anos, né, da vida de Krishna. Segundo, lá com Krishna, quando esse Espírito foi Krishna, e quem ler o Bhagavad Gita vai notar, e a gente ouve esse tipo de comentário, ouve esse tipo ler esse tipo de comentário na literatura, a encarnação de Krishna é considerada pelos hindus a encarnação do próprio Deus. Né? Por tudo que ele fez, pelo tamanho do Espírito e pelo movimento que ele causou. E pelas palavras que ele deixou. Né? Porque ele coloca aqui, eu, o Senhor, apareço no meu mundo em forma visível, nascendo e vivendo como homem entre os homens. A gente precisa tomar um cuidado e lembrar que espíritos nesse nível evolutivo, eles representam o próprio princípio, eles atingiram um tal grau de evolução, de infusão no princípio, que eles têm tamanho, autoridade, para falar no nome do princípio ou Deus, para humanidades, para pessoas, para planetas, para sistemas. Até para testemunhar o nível evolutivo e o desabrochamento do Deus interno atingido. Né? Então, por isso que eles falam desse jeito. Cuidado que nós temos que ter é não misturar e não distorcer isso. Deus, o princípio de tudo e de todos, o ser infinito e eterno, não encarna. Ele se manifesta através de tudo o quanto existe, dos espíritos e da matéria. Mas ele, a essência primeira, o princípio inteligente, justo e amoroso, não encarna. Então a gente tem que tomar um cuidado com isso. Né? Espíritos que atingiram níveis evoluidíssimos e que se infundiram ao princípio, ou que estão lá na pontinha para a integração final, esses espíritos ainda podem encarnar. Eles não são mais obrigados a encarnar, mas eles podem encarnar. Agora, o princípio, o ser infinito e eterno, não. Então isso a gente tem que tomar cuidado, apesar de na história, quando a gente lê lá nos grandes iniciados sobre Rama, a gente vai encontrar um negócio muito parecido. Com Krishna, muito parecido. Elias, no Velho Testamento, Moisés, Jesus, todos esses espíritos, depois do seu desencarne, depois da sua passagem, pessoas, instituições acabaram criando doutrinas, acabaram criando instituições em cima dessas vidas ou das vidas desses grandes vultos e acabaram distorcendo um pouco esses ensinamentos. Se der tempo, eu trouxe uma seleção de cenas que eu quero mostrar para vocês de um filme chamado O Nome da Rosa. Então esse filme ele é muito interessante porque ele retrata um período que nós, humanidade, vivemos, né, no século XIV, 1300 e pouco, dentro de um mosteiro, falando da literatura, falando dos livros, como é que era tratado. Então é interessante a gente ver. E eu pincei algumas cenas para a gente ver e discutir um pouquinho, se der tempo. Então vamos correr um pouco para ver se... Ainda por que escrever esse livro? A humanidade está passando por uma fase. Nós estamos saindo da fase de adolescência do planeta e entrando na fase de maturidade. De novo,
esse período, ele é um período programado dentro da evolução planetária. A gente fala muito aqui de programa, a gente fala de profecias, a gente fala de advertências, e às vezes, talvez não fique tão claro como é que isso acontece do outro lado, né? Quando a gente fala de programa divino, tudo no infinito e na eternidade segue uma programação que tem um objetivo. E os espíritos são inseridos dentro desse contexto, mas esse programa, ele tem uma flexibilidade, né? Não é um programa rígido, não. Com 1000 anos tem que acontecer isso, com 1 milhão de anos tem que acontecer isso, com 2 milhões de anos tem que acontecer isso. Existe um modelo, existe um padrão que pode ser adiantado, pode ser atrasado. Então pode demorar menos, pode demorar mais. Não pode ficar esquecido, não pode não ser realizado. Ele vai ser realizado, mas cada humanidade tem suas características e tem a sua história, né? Dentro deste programa existem algumas etapas que, variando um pouco, variando mais, elas vão ter que acontecer. Nós, planeta Terra, humanidade, estamos passando por uma etapa dessa, entrando numa fase na qual, por tudo que foi entregue até hoje, nesses 540 mil anos de entrega de recados divinos, há 540 mil anos atrás, a humanidade ela é composta das duas raças, né? A adâmica e a evita, Adão e Eva. A raça evita oriunda do planeta. Essa tem cerca de 27 milhões de anos. E a raça adamita, que são os advindos de um planeta da constelação cuja estrela alfa era Capela, que era o Sol daquele sistema planetário, era Capela, né? Capela está para aquele sistema como o Sol está para o nosso sistema planetário. Então os adamitas vieram há cerca de 540 mil anos. A partir da vinda dos adamitas, e vieram por quê? Primeiro porque eles não estavam em condições morais de continuarem acompanhando a evolução naquele planeta. Então eles foram convidados a se retirar, a dar um passo de lado ou atrás e ir para um planeta que tinha uma condição moral e vibracional muito parecida, apesar deles estarem muito mais evoluídos tecnologicamente, cientificamente, por aí afora. Então, para os adamitas, foi uma outra oportunidade de continuar o seu processo evolutivo, mas foi também uma punição por não acompanharem a evolução espiritual daquele planeta. Para os evitas, foi uma oportunidade de receber uma injeção de espíritos mais evoluídos que, a partir daí, começaram a descobrir uma série de outras coisas nesse planeta. Aí vem o fogo, a roda, o metal, porque essa população, esses espíritos, tinham um conhecimento já dentro da sua intimidade, né? Fazia parte do seu patrimônio espiritual. Então, essas duas porções de espíritos formam hoje a nossa humanidade, né? E dentro deste plano diretor, dentro desse programa divino de evolução, em etapas, a humanidade vai recebendo, de acordo com a sua evolução intelectual, de entendimento e espiritual, mais informações, mais ensinos. Por isso que esses grandes vultos encarnam, né? Então, quando a gente fala de mudança de fase, a gente está falando exatamente nesse momento. Por tudo que nós recebemos, a humanidade ela teria que, no seu modo de agir, pensar e sentir, refletir todos esses ensinamentos. Estar muito mais espiritualizada do que está muito mais moralizada do que está. Então, ele coloca assim, o autor: as portas da nova era, como não falar aos homens de modo simples, lembrando as linhas mestras, demonstrando as 1001 incrustações humanas, para livrar as criaturas puras de intenção dos perigos decorrentes das corrupções? Ou seja, neste momento, como que um espírito desse nível encarnado perderia a oportunidade de apresentar para todos nós uma visão restaurada, uma visão correta,
uma visão sem nenhum tipo de adulteração das verdades divinas. Então esse é um outro motivo dele estar entregando esse livro agora. Dentro desse programa divino de restauração da verdade ainda, na hora em que a doutrina do Senhor, reposta no lugar com o nome de Espiritismo, enche a terra de profetas ou médiuns, como não apresentar um livro que contenha o extrato das lições dos 8 maiores profetas ou médiuns da história? Então, o que ele está dizendo aqui? O Espiritismo, que veio lá há 2 séculos atrás, em 1800 e pouco, começou o trabalho de restauração através da codificação, que deveria ser completada posteriormente. Por quê? Não porque não teve tempo, né? Não porque não daria tempo, daria, mas é que a condição do planeta, a condição social da época, impediria que o Kardec entrasse principalmente nas profecias que estavam contidas na Bíblia Judeu-Cristã. Então, o Espiritismo, através da codificação, Kardec não falou nem das epístolas e nem do Apocalipse, e nem do livro dos Atos. Ele parou nos Evangelhos. E foi prometido, isso está lá em Obras Póstumas, que ele viria em outro corpo, em outras condições, para concluir a obra. Por isso que ele veio. Então, se nós analisarmos esse programa, a gente tem que entender o seguinte: ele é uma etapa só, que começou lá com Kardec. Na verdade, começou com João Hus lá atrás. Mas teve, com Kardec, com o Espiritismo, nesta etapa que a humanidade se encontrava, um reforço maior, e terminou com Oswaldo Polidoro concluindo a obra, concluindo este programa divino de informes, no qual ele chama de Espiritismo. Ele continua chamando de Espiritismo, tanto que o livro chama a Bíblia dos Espíritas. O Cláudio, a semana passada, falou do Novo Testamento dos Espíritas. Por quê? Para reforçar que era um programa só. Mas a gente vai ver por que isso também se alterou. Na hora do retumbar dos tambores, com o Consolador em plena marcha esclarecedora, com apenas 1 século de restauração, que é o Espiritismo, como não se proceder a uma análise dos eventos mediúnicos da história? Então é aí o que eu comentei. Entrar em toda a parte profética, principalmente da Bíblia, que é um dos livros que ele vai abordar nesse livro, fortemente, né? E falar das profecias, falar das advertências, que estão lá no Apocalipse, estão lá em Mateus, estão lá até no Velho Testamento. Quando o derrame de espíritos sobre a carne se torna um acontecimento dos mais veementes, como não separar o joio do trigo em matéria documentária remota e moderna? Nós temos muita coisa à disposição para ler, muita coisa, tanto de coisas mais antigas quanto coisas modernas. Mas ao mesmo tempo que nós temos muita coisa e muita coisa boa, nós temos muita coisa ruim também. Tem muito chutador. E ele vai falar de um texto disso. Então o que ele está dizendo aqui é, como um espírito encarnado desse nível não se preocuparia com isso e não aproveitaria a oportunidade para entregar para a humanidade um livro que conteria essas verdades restauradas e mastigadas. Totalmente mastigadas. A gente começa a ler os livros do seu Oswaldo, principalmente o Evangelho Eterno, a Bíblia dos Espíritos e o Novo Testamento, a gente fica até com vergonha, porque é muito fácil. Ele dá todas as referências, ele dá todo o caminho das pedras, só não aprende quem não quer. Ele falava nas reuniões, quando as pessoas iam lá na oração com eles, ele entregava o Evangelho Eterno, ele falava, leia isso, leia isso, leia isso, e se você ler, você vai ficar doutor em sabedoria divina. Então só quem não quer hoje em dia, para não conhecer a verdade genuína, né? A verdade genuína. E por que Bíblia dos Espíritas? Nós temos 11 grandes Bíblias na humanidade, né? A gente fez uma palestra o ano passado sobre isso. Se nós pegarmos os grandes livros sagrados ao longo da história, pegando lá da Popol Vuh ou Popol Vuh, que é a primeira Bíblia, entregue lá na Atlântida, há mais de 540 mil anos, lá na Atlântida não, aqui na Atlântida, há mais de 540 mil anos,
pegarmos o Ramayana, o Zen de Avesta, toda a parte de sabedoria de Orfeu, que não existe uma Bíblia, um livro específico, existem fragmentos espalhados, Tábua de Esmeraldas, Livro dos Mortos, o Bhagavad Gita, o Evangelho de Buda, o Código de Manu. Se nós pegarmos todos esses livros, nós vamos observar que a linha mestra de ensinamento, a verdade que todos esses livros trazem é a mesma. O conhecimento, ele é o mesmo. As chaves fundamentais são os mesmos. Pode variar a linguagem, pode variar a região, a época, mas o conhecimento ele é o mesmo e tem que ser. Porque a verdade ela não existe mais de uma verdade, assim como não existe mais de um Deus. Né? Um Deus, uma verdade, consequentemente, uma doutrina. Deveria ser assim e a humanidade vai atingir esse nível. Infelizmente, o que acabou acontecendo é que, depois que esses grandes vultos passaram, porque a grande maioria não escreveu, e aquele que escreveu, os livros que ele escreveu, Moisés, por exemplo, foram queimados e restaurados 400 anos depois. Então, os grandes iniciados não escreveram. Nós não temos livros originais desses grandes vultos. Mas temos fragmentos ou temos aquilo que espíritos bem intencionados, às vezes inteligentes, às vezes um pouco mais ignorantes, às vezes mal intencionados, se valeram para deixar documentado para a humanidade. Mas as verdades que estão lá dentro desses livros, e quando a gente lê com cuidado, a gente observa e constrói essa linha no tempo desse programa divino, é a mesma. Tem que ser a mesma. Então, quando a gente pega o livro A Bíblia dos Espíritas, ele fala das 11 grandes Bíblias. Nós vamos encontrar textos das 11 grandes Bíblias da humanidade, incluindo a Bíblia judeu-cristã, sem dúvida nenhuma. A última onda restauradora começou com o Espiritismo. Por que eu coloquei a última onda restauradora? Porque desde João Hus, o plano diretor da Terra, o plano espiritual, ordenou para que se começasse o programa de restauração das verdades divinas. Por que desde João Hus? Porque nós, humanidade, nós purgamos por mais de 1000 anos um karma negativo, onde nada aconteceu, que a história retrata como a Idade Média, onde nada aconteceu de grandioso, por aquilo que nós fizemos com Jesus. A humanidade teve que resgatar este karma negativo, porque ela assassinou um espírito do nível de Jesus que veio com uma missão profética que deveria fazer ou deveria levar a humanidade a um outro patamar de espiritualidade, de conhecimento e de comportamento. Aquela profecia que está lá em Isaías, no capítulo 11, né? O menino, naqueles dias, né? Um broto novo nascerá de Davi, de Jessé, e naqueles dias o menino brincará com a serpente, o touro pastará com o leão, e haverá paz e harmonia no meu reino, ou naquele momento da humanidade. Aquela profecia lá que está no capítulo 11 de Isaías, poderia ter acontecido já com Jesus, ou deveria ter acontecido com Jesus, porque ela se referia a Jesus. Mas a humanidade postergou isso, não soube aproveitar, então isso não aconteceu. E o Espiritismo, que veio há 2 séculos atrás, está de novo dentro desse programa para realizar esta restauração num momento importantíssimo para o planeta. Por quê? Porque a partir de agora, a gente vai passar por um processo, ou estamos passando por um processo, muito similar àquele que a população lá, os adamitas, passaram lá na constelação de Capela, lá naquele planeta. Os espíritos que ainda depois de tudo que receberam, ainda depois de tudo que observaram, não estiverem em condições espirituais, morais, vibracionais, de acompanharem a humanidade, serão convidados a ir para outra escola. É como
um programa acadêmico, né? Se você passa de ano, você continua. Às vezes você não passa de ano, fica de DP, mas continua. Mas chega uma hora que você não passa, repete, não vai na aula. Fala assim, ó, você não pode continuar com essa turma, porque senão você vai atrapalhar essa turma. Então vai para uma outra escola, você vai ter a sua oportunidade numa outra escola, uma turma mais fraca, uma turma mais atrasada, que está no mesmo nível de conhecimento, está no mesmo nível de comportamento que o teu. Essa turma vai continuar e você vai ter sua oportunidade de continuar, mas não com essa turma. Então nós estamos passando por esse momento agora. E a última onda restauradora começou lá no Espiritismo, com Kardec, né? Para ser concluída com o Espiritismo, com Oswaldo Polidoro. Mas só que em função... Perdão. Nossa, engasguei. Deixa eu até tomar água aqui, senão... Em função dos próprios espíritas não terem entendido a profecia ou aquilo que estava determinado na obra que eles seguem, né? Obras póstumas faz parte dos livros que Kardec deixou. Os próprios espíritas não terem entendido, não terem aceitado, pelo contrário, terem negligenciado o trabalho, o seu Oswaldo entrega o divinismo. Por quê? Porque os espíritas, o espiritismo, que é uma doutrina, né, dita lá na própria obra, uma doutrina evolutível ao infinito, ela parou no século retrasado, com as obras do Kardec. Então eles mesmos não seguem ou não estão seguindo os fundamentos da sua doutrina. Sendo que não precisaria haver um outro nome. Só que os espíritas começaram a idolatrar espíritos. E não é o caso, né? Nós temos que reverenciar, nós temos que adorar em espírito e verdade, na intimidade, Deus. Então, por isso, o seu Oswaldo falou, não é para ficar com espírito, não é para se ligar em espírito, não é para atender espírito. Vocês têm que se ligar a Deus. O desabrochamento interno é divino, é o desabrochamento divino, não é o desabrochamento de um espírito, é de Deus. Então, por isso que adotou-se também o nome de divinismo e também porque o espiritismo acabou não entendendo a grandeza da obra, né? A gente teve a oportunidade de ver isso ao longo de todo esse ciclo, então eu vou passar um pouco mais rápido. E no próprio livro, ele traz, por enquanto, e eu vou investir um pouco mais de tempo mesmo, porque o prefácio e a introdução desse livro traz muita informação interessante. Então, por enquanto, eu estou falando só do prefácio e da introdução do próprio livro, que são escritos pelo seu Oswaldo e pelo Heráclito Carneiro. Que é um outro capítulo que a gente vai ver aqui. O Heráclito Carneiro ele fez o prefácio do Novo Testamento dos Espíritas, certo, Cláudio? E ele fez o prefácio desse livro aqui, ele fez o prefácio de outros livros do seu Oswaldo, né? E também é muito interessante o que ele fala. E a gente conclui que, na verdade, apesar de todas as Bíblias que a gente falou anteriormente, apesar de tudo aquilo que a gente tem disponível de literatura, a única coisa que o Espírito deve buscar dentro desse programa é a verdade, né? O que Jesus disse está lá no Novo Testamento também, né? Buscai a verdade e ela vos libertará. E acaba sendo um texto que também está no início do livro A Bíblia dos Espíritas, e é o título do prefácio do Heráclito Carneiro. Ele começa assim: um espírita verdadeiramente consciente nunca deve afirmar que todas as religiões são boas. Caso contrário, estará demonstrando profundo desconhecimento do assunto. Heráclito Carneiro também dentro do Espiritismo, né? Todos os espíritos. Só lembrando um pouquinho, a gente já falou desse assunto aqui, quando a gente fala de religiões no planeta, isso é estatística mais recente, né? A gente está falando de mais 4.000 seitas cadastradas.
A população, essa é a pizza planetária, né, dividida por religião nos seus 6 bilhões e meio, mais ou menos, de espíritos encarnados. A relação de encarnado para desencarnado é mais ou menos 1:11. A cada um encarnado, 11 desencarnados. A população total por volta de 72 bilhões. Então nós temos aqui, dentro dessa pizza, 33% da população planetária se diz cristã. E aí o que eles colocam como cristianismo? Protestantismo, pentecostal, a igreja anglicana, evangélico, testemunha de Jeová. Tudo isso são ramificações de uma única raiz lá atrás da Igreja Católica Apostólica Romana, né? E algumas misturas com algumas outras culturas ou doutrinas, mas principalmente isso. Mas olha só quanto que nós temos no islamismo. 1,5 bilhão, 21%. Olha só no hinduísmo, 14%. Mas olha que coisa interessante aqui, ó. Eles colocam um termo aqui, sem religião. Mas você vai falar assim, é ateu? Não, não é ateu. Também. Pode ser até que tenha ateu aí no meio. Mas muita gente que não pertence ou não quer pertencer ou não quer falar que pertence a alguma instituição religiosa. Que é um número grande, 16%. E quando a gente olha como é que é a pizza da distribuição das Bíblias, então tudo isso são religiões, né? É mais ou menos assim, ó. Nós temos aqui no cristianismo, o Novo Testamento e o Velho Testamento, no islamismo, o Alcorão. Olha no hinduísmo que coisa interessante. Todos esses livros aqui, eles foram entregues naquela região. Lá no chinês a gente tem o Tao Te Ching. E isso também explica um pouco, isso foi falado aqui, eu só vou repetir, isso explica um pouco de por que agora era a hora do Brasil, ou era a hora da América Latina, ou era a hora da Atlântida redescoberta, né? O Espiritismo ele foi entregue lá na França, no século retrasado, na Europa, com um objetivo definido, mas que hoje praticamente acabou. Não existe espírita, e o Sampaio comenta isso de vez em quando. O pessoal nem conhece Allan Kardec, quanto mais a sua obra. Então, no seio de onde ele foi entregue, virou pó. Mas isso não podia acabar no planeta, né? A maior comunidade espírita do planeta está no Brasil. Isso é por acaso? Não, não é por acaso. Não é por acaso. Por que tinha que ser entregue aqui, quando o seu Oswaldo encarnou, ele recebeu lá uma orientação de Jeová, né? Filho Elias, arregimente a turma e parta, arregimente a turma servidor e parta para a terra do Cruzeiro do Sul. Lá na Atlântida redescoberta, onde você entregou a primeira Bíblia, você entregará o Evangelho Eterno. Por quê? Isso são coisas que a gente tem que pensar, porque a gente ouve isso, a gente lê isso. Eu não vou responder não, no final talvez eu responda. Mas isso são coisas que a gente tem que pensar, não é por acaso. E não é por acaso que nós estamos aqui também. Então voltando lá ao nosso... Mas por que ele fala que um espírita verdadeiramente consciente nunca deve afirmar que todas as religiões estão boas? Porque afirmar que todas as religiões são boas é o mesmo que insultar a verdade. Vai falar, nossa, mas que coisa tão dura, né? E o seu Oswaldo, ele sempre foi muito contundente com relação a religiões. E quando a gente começa a ler e começa a conhecer um pouquinho mais, a gente acaba admitindo que realmente você tem que ser contundente com as religiões, com as instituições religiosas e com os profissionais religiosos. Porque eles acabam impedindo o acesso à entrada aos templos da verdade. Né? Como está na Bíblia, dito por Jesus, ai de vós, sacerdotes, escribas e fariseus hipócritas, que vos postais nas portas dos templos da verdade. Eles acabam fazendo isso. E quando a gente fala de verdade,
e a gente fala que eles insultam a verdade, as religiões, nós estamos falando das verdades fundamentais. Deus, a lei, os 10 mandamentos, a revelação, justiça divina, os exemplos deixados por Jesus e a sagrada finalidade. Se nós, humanidade, ficarmos com essas chaves, entendermos e pautarmos nossas vidas, nossa evolução em cima disso, nós não precisamos pertencer a nenhuma instituição religiosa. Agora, que instituição religiosa que nós conhecemos, e vocês podem aí fazer uma pesquisa, né, recordar na memória de vocês, falam a respeito dessas verdades, de maneira transparente, ensinam a respeito dessas verdades, divulgam essas verdades. Por isso que ele comenta isso. Dizer que todas as religiões são boas é o mesmo que insultar a verdade. O Oswaldo falava muito disso também. Mas quem quer ser um apóstolo da verdade? Porque isso também é um dos nossos objetivos, né? Quando nós participamos do divinismo, frequentamos as orações, procuramos conhecer a respeito das verdades divinas e procuramos ser um apóstolo da verdade. Mas quem quer ser um apóstolo da verdade? E o que precisa para ser um apóstolo da verdade? Como é que nós reconhecemos? Isso está escrito lá, tudo que eu estou colocando aqui, eu tirei de forma explícita ou das entrelinhas dos textos, né? Aquele que não nasceu para sabujo, ou bajulador de cleresias, idolatrias, simulações e sacramentismos fetichistas. Isso é ser um apóstolo da verdade. Aquele que sabe prezar a moral, o amor, a revelação, o saber e a virtude, a fim de se libertar de tudo que é contrário à lei de Deus. Esse é um apóstolo da verdade. Aquele que confia nas ações exemplares e dignificantes, porque deseja cooperar no serviço de redenção da humanidade. Uma coisa que o Sr. Oswaldo comentava, às vezes a gente acha que isso é um negócio assim impossível, né? Fala assim, nossa, mas como é que eu vou ajudar a consertar a humanidade? Muitas vezes o Sr. Oswaldo, quando recebia pessoas, quando ele entregava livro, falava e a pessoa se despedia, ele falava assim, vai filho, ajude a consertar o mundo. Porque se cada um de nós nos conscientizarmos, ou se conscientizar, e fizer a sua parte, independentemente do que os outros fazem, porque esse é um grande problema da humanidade, a gente sempre fica prestando atenção se os outros estão fazendo, no que os outros estão fazendo, e às vezes prestamos mais atenção nisso do que aquilo que a gente faz. Se nós prestássemos atenção e preocupássemos conosco mesmo, com certeza a humanidade estaria melhor. E os exemplos daqueles que se baseiam nisso, ou seguem essas verdades, ajudariam os outros a pensarem, a refletirem e mudarem sua forma de pensar, sentir e agir. Era isso que o Sr. Oswaldo falava quando ele dizia, ajude a consertar o mundo. Dê bons exemplos, passe a informação à frente. E principalmente, faça tudo o que você está aprendendo direito, né? Porque senão não adianta nada. Então, esse é ser um apóstolo da verdade. Aquele que deseja, assim, saber, pensar, sentir e agir. Porque não adianta nada a gente só conhecer. Ninguém de bom senso perguntaria à ignorância o que fazer com a sabedoria. Isso também está escrito na Bíblia dos Espíritas e cada um de nós que leia e pense a respeito. Ninguém de bom senso perguntaria à ignorância o que fazer com a sabedoria. E um aspecto importante, né? Absolutamente tudo que a gente lê na obra do Sr. Oswaldo, em obras doutrinárias de forma geral, mas principalmente na obra do Sr. Oswaldo, absolutamente tudo, ele é de um teor prático. Muitas vezes a leitura ela não pode ser tão simples, porque ele não escreve de uma forma tão simples, mas tudo é extremamente prático. E é extremamente útil na caminhada evolutiva do espírito. Não serve só para essa encarnação,
Serve para essa principalmente, porque a gente está encarnado, mas serve para todas as outras que nós teremos. Se confrontarmos as Bíblias com honestidade mental, encontraremos sentenças fundamentais, mas também verdadezinhas, transitórias ou já absolutamente obsoletas. Então, ao mesmo tempo que nós falamos lá da importância das Bíblias, esta obra que ele veio entregar é fundamental também para alertar que a gente tome cuidado, porque muita coisa foi escrita, traduzida, alterada e pode levar a gente a má interpretações, a mau entendimento e, consequentemente, a mau comportamento. E outra, eu grifei aqui, ó, já absolutamente obsoletas. Por quê? Porque tudo evolui. Até a forma e o conhecimento entregue por um grande iniciado há 5.000 anos atrás, a forma pode estar obsoleta. Muda vocabulário, a capacidade intelectual aumenta, a condição de entendimento aumenta. Então isso tudo tem que ser deixado para aquela época, para aquele momento, porque novas informações elas são entregues. E é isso que a gente tem que se pautar. E é isso que ele vem dizer aí também. Uma das piores idolatrias é o culto da letra que mata. Esta será a última a ser vencida. De novo, ao mesmo tempo que a gente tem que se basear, e tem que ler, e tem que conhecer, nós não devemos se apegar. Na introdução do Tao Te Ching, se apegar à letra, né? Vamos concluir. A letra morta, a palavra, aquilo ipsis literis que está lá. A gente tem que interpretar, a gente tem que entender. Na introdução do Tao Te Ching, ele faz uma analogia interessante. Ele fala que o livro, o Tao, ele tem que ser interpretado e entendido como uma ponte que ajuda você a sair de um local e chegar num local diferente, num nível de entendimento diferente. A partir do momento que se você se conscientizou daquilo e atingiu aquele local, assim como a ponte pode ser queimada, porque ela já ficou para trás, o livro físico também pode, porque o ensinamento ele está impregnado em você. Então, os livros, eles são importantes para que a gente aprenda com eles, mas eles não devem ser motivo e nem objeto de idolatria. E aí eu coloquei aqui, ó, eu não sei se vocês viram, uma reportagem que saiu na época, há umas 2 semanas atrás. Reportagem é que não sei se dá para ler, dá, né? As acusações de um ex-pastor, não sei se vocês chegaram a ver. Aqui ele diz o seguinte, o uso da Bíblia. Givanildo diz que nas reuniões, Josivaldo é o fundador da Rede Mundial, aquela que passa na TV 21. Não sei se talvez vocês já passaram o canal e viram um moreno, fala forte e tal. Então ele que é o fundador. Givanildo é esse pastor que saiu, né? Givanildo diz que nas reuniões, Josivaldo também mostra como usar trechos da Bíblia para aumentar a arrecadação. Entre aspas, houve uma campanha feita em cima de Isaías 61:7, o livro de Isaías, lá, da Bíblia, capítulo 61, versículo 7, sobre a dupla honra. Aí surgiu a proposta de pedir 30% do salário da pessoa. Esse versículo diz o seguinte: em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra. Por isso sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Segundo Givanildo, os pastores passaram a pregar que para obter a dupla honra era necessário dobrar o dízimo. Ué, faz sentido. Faz sim. Outra coisa que ele fala assim, ó. Esse está no título, ó. Um dissidente da Igreja Mundial relata como foi orientado a distorcer trechos da Bíblia
para aumentar a coleta do dinheiro dos fiéis. Vocês acham, assim, ó, vocês acham que esse Givanildo é o único cara inteligente no planeta e na história da humanidade que fez isso? Será que ele pensa? É que não dá, né? Isso infelizmente, é uma prática. É uma prática que esta humanidade acabou gostando de adotar, né? Gostando de adotar, infelizmente para nós. Mas vamos continuar. De novo, a Bíblia dos Espíritas tem mais um texto onde ele fala que o livro se baseia em duas obras. Então ele coloca lá, o espírito de duas obras. A Bíblia, judeu-cristã, e ele coloca que é o livro dos livros, né? Muita gente considera a Bíblia judeu-cristã no planeta, e a gente também, o livro dos livros. Por quê? Porque dentre todas as Bíblias, a Bíblia judeu-cristã é a única de caráter profético. É a única que, do Velho Testamento, o primeiro livro lá, o Gênesis, ao último livro da Bíblia, o Apocalipse, você encontra a revelação, os dons mediúnicos cultivados. E encontramos exemplos disso. A Bíblia judeu-cristã traz a história do povo hebreu, mas traz acontecimentos fundamentais para toda a humanidade. A entrega dos 10 mandamentos, não foi a primeira vez, mas na Bíblia judeu-cristã ela está relatada de uma forma mais detalhada, contundente, né, com Moisés. Ela traz toda a parte de profecia, das profecias do Velho Testamento para o Novo. Ela traz a encarnação de Jesus. Ela traz o livro dos Atos, que relata tudo aquilo que aconteceu depois da vinda de Jesus. Ela traz os apóstolos pregando a doutrina do caminho da verdade que livra durante um bom período e traz as profecias e advertências do Apocalipse. Então, por isso, a Bíblia judeu-cristã é considerada por muitos o livro mais importante do mundo. Só que há que se ter cuidado, né? Por conta disso. Pegar-se ao pé da letra leva a gente a encontrar um Givanildo aí pelo caminho que vai querer cobrar, porque está escrito na Isaías capítulo 61, versículo 7, aí, ó, que você vai ter que pagar. A libertação virá dos ensinos compreendidos e praticados. Então que a gente leia, mas não se apegue à letra morta. Cumpre separar o que é de Deus, da verdade, do bem e do bom, daquilo que é incrustação humana. Se der tempo, eu espero que dê, eu vou passar os trechos lá do Nome da Rosa, porque isto fala, naquele filme a gente vê alguns trechos que falam muito bem a respeito disso, né? De pegar exatamente o que está escrito, ou de dar uma ajeitadinha, ou de esconder e não divulgar. Então que a gente se apegue àquilo que está escrito, entenda o conceito, a verdade, mas que deixe de lado aquilo que a nossa inteligência e o nosso bom senso questionar, né? Outra dica e recomendação muito contundente do seu Oswaldo e aí para todos nós. Ele brincava assim, se eu pudesse colocar mais um mandamento na lei de Deus, o 11º, eu colocaria um que diria o seguinte: é proibido ser burro. E ele falava também assim, pensem com a própria cabeça. Por quê? Porque as responsabilidades são individuais para o bem e para o mal. Ninguém pode chegar do outro lado, como nós vimos em muitas palestras aqui, em muitos livros, né? Chegar do outro lado e falar, poxa, mas eu não sabia. Poxa, mas a culpa foi da igreja. Poxa, mas a culpa foi da minha esposa, do meu esposo que não deixava eu frequentar. Poxa, a minha culpa foi do meu pai que me ensinou errado. Poxa, ao longo da vida, da encarnação, as oportunidades, os chamamentos, as inspirações acontecem para todos nós. E o livre-arbítrio é nosso de dizer sim ou não. Me interesso, não me interesso. Quero aprender, não quero aprender. O livre-arbítrio é nosso. Sempre haverá chamamento, sempre haverá orientação. Então que a gente não se esqueça disso.
Deus não é responsável pelos absurdos que as Bíblias contêm, porque foram homens que escreveram. Nós ajudamos a escrever isso. Não foi o próprio Deus que escreveu. Muitas religiões encaram a Bíblia como palavra de Deus mesmo. E olha, gente, eu vou até abrir um parênteses. É impressionante como isso é uma lavagem cerebral. Eu tenho um amigo, muito amigo meu, que agora nós resolvemos, nós vamos fazer uma vez por mês um estudo da Bíblia e de toda a parte de espiritualidade, porque ele é adventista do sétimo dia, só que ele está virando ateu. Ele é um pouco mais velho que eu. Ele está virando ateu, porque a vida toda, olha só o que um espírito pode fazer com a sua encarnação e o impacto que isso pode causar na encarnação de um espírito pelas religiões. A vida inteira ele aprendeu, acreditou, professou aquela religião. Só que, ao longo da vida, se você é uma pessoa que se interessa, você vai lendo, você vai questionando. Outras pessoas chegam para você e te cutucam e te perguntam. E tem hora que você fica encurralado porque você não consegue responder, tem muita coisa errada. Aí você é obrigado a pensar, e aí você é obrigado a tomar uma decisão. Ou eu estou errado, e aí vem uma dificuldade danada, porque imagina, você admitir que a vida inteira você esteve errado, acreditou naquilo, ajudou e falou assim, caramba, como é que eu pude acreditar num negócio desse? Então você fala assim, eu estou errado, e aí tem que ser grande, né, para falar, quero aprender o certo. Ou eu falo assim, eu não acredito em mais nada. Que com certeza aconteceu já com muita gente. Que se desiludiu, se decepcionou, e falou assim, não, se é isso daqui, eu não acredito em mais nada. Então, eu estou tendo uma experiência super diferente agora, de conversar, e a gente faz um dia de conversão em cima de material que ele traz, e tem questionamento, e coloca um monte de dúvida, tem argumentos, porque esse pessoal tem, o pessoal não é burro, tem argumento. Mas sempre tem uma brecha, e graças a Deus tem inspiração, sempre tem alguma coisa que falha, e aí a bola fica no campo dele de trazer a resposta para a reunião seguinte. Mas olha o risco da encarnação, olha o que pode acontecer com a gente. E não dá para botar a culpa em Deus. Importa, pois, um grande serviço de crítica livre, comparada. Isso a gente vai ver também nos grandes iniciados ele comentar, a importância da comparação. A Bíblia dos Espíritas é um livro de cabeceira. Ele não é um livro, por isso que a palestra de hoje ela vai ser um pouco diferente. Ele não é um livro que dê para a gente começar, vai ser, não, já estou quase mais de 50%, está sendo. Não é um livro que dá para começar a ler e ler de cabo a rabo, ler uma vez e falar, eu já li a Bíblia dos Espíritos e coloca lá. Ele é um livro que permanentemente vale a pena a gente ler, porque ele é um livro de consulta. Ele é um livro que merece ser consultado, até porque ele traz outras referências, ele traz outras dicas. Ele não fica só na Bíblia, só nesse livro. Ele é um leque de opções para a gente se aprofundar no nível que cada um quiser, que foi o objetivo desse ciclo aqui também. Ninguém tem a pretensão de esgotar 100% os temas que nós nos propusemos a fazer. O objetivo é despertar o interesse para que todos, depois, vão ler, vão pesquisar, vão se aprofundar naquele assunto que mais se interessar em todos. Então, o livro da Bíblia dos Espíritas é um livro de cabeceira. E um outro livro que ele utilizou na Bíblia dos Espíritas, para escrever a Bíblia dos Espíritas, foi os Grandes Iniciados. E aí eu vou abrir um parênteses, porque quem aqui ainda não leu os Grandes Iniciados? Tem diversas capas, né? Essa é uma daqui dentro. Quem ainda não leu? Não precisa ficar com vergonha, não pode levantar, porque aqui nós não vamos... Vale a pena ler. Vocês vão não só gostar, como é uma linguagem que muitas vezes emociona e tem horas que é de uma poesia maravilhosa, maravilhosa. Ele fala de 8 grandes vultos. Rama, Krishna, Hermes, Pitágoras, Orfeu, Platão, Moisés e Jesus. Não necessariamente nessa ordem, a ordem está, mas são esses 8.
Então, e contextualizando a época, o momento, porquê, né? Não deixem de ler. É tão bom que o seu Oswaldo usou para escrever a Bíblia dos Espíritas. Por quê? Porque ele traz o conhecimento das outras grandes Bíblias. Então ele pegou a Judeu-Cristã, esse livro é Os Grandes Iniciados do Eduardo Chirré. Ele traz o conhecimento da Bíblia judeu-cristã e pega os grandes iniciados e abarca todas as grandes Bíblias da humanidade. Né? Então é por isso. E a gente encontra, deixa eu só ler um negocinho que eu separei aqui que vale a pena, dos grandes iniciados, logo na abertura do livro, que diz assim, o Eduardo Chirré diz assim: ciência e religião, as guardiães da civilização, perderam uma e outra seu dom supremo, sua magia, a da grande e forte educação. Os templos da Índia e do Egito produziram os maiores sábios da terra. Os templos gregos moldaram heróis e poetas. Os apóstolos de Cristo foram mártires sublimes e criaram à sua imagem milhares de mártires. A Igreja da Idade Média, apesar de sua teologia primária, criou santos e cavaleiros, pois ela tinha fé e porque nela, em impulsos intermitentes, estremecia o Espírito do Cristo. Aqui eu vou fazer um comentário, um parênteses. Atualmente, nem a Igreja, aprisionada em seu dogma, nem a ciência, encerrada na matéria, conseguem formar homens completos. Isso está no começo dos grandes iniciantes. Porque todos esses grandes vultos, como eu falei lá no início, né, a base é a mesma. Ninguém separou ciência e religião. Ninguém separou ciência e espiritualidade. Porque essas coisas caminham juntos. Nós, humanidade, que fizemos essa segregação. Isso não existe no plano divino. Isso é coisa de humano, é coisa nossa. Para criar panelas, para criar poder, para criar turmas, para criar instituições. Isso não precisaria ser assim. Os iniciados, eles saíam dos templos com uma formação eclética. Eles aprendiam de tudo. Porque na vida é assim. No plano divino é assim. E o Eduardo Chirré, ele fala isso. Só um parênteses nessa parte da igreja e da Idade Média. O seu Oswaldo falava isso. A igreja nunca deu nada. Grandes vultos que encarnaram dentro da Igreja Católica é que deram alguma coisa para ela. A instituição católica, então... e outra coisa que o seu Oswaldo fala, ao mesmo tempo que ele usa os grandes iniciados, ele critica, em algumas passagens, o Eduardo Chirré. Critica fortemente o Eduardo Chirré. Né? Por quê? O Eduardo Chirré também não era um... Não vou falar besteira aqui. É um grande espírito pelo que ele escreveu, mas também cometeu seus erros. Né? Mas o seu Oswaldo também falava da obra de Kardec. Mas ele pode, o seu Oswaldo pode. Então, só para a gente ver um pouquinho, rapidamente aqui, para vocês terem uma ideia. Agora eu vou ter que fazer um negócio... Oi? Não, ele não vai voltar. Não, mas ele não foi para onde eu queria aqui. O pessoal vai ser na mão mesmo, tá? Porque ele pegou uma referência errada. Peraí, senão vocês vão ficar preocupados com o número de chart aqui e tá pulado. Deixa eu ir lá direto. Não vou falar tudo isso não precisa se preocupar. É que eu quero falar um pouquinho, é que vale a pena falar do Eduardo Chirré, para a gente ver que as coisas elas não acontecem por acaso. O Eduardo Chirré, ele escreveu esse livro, Os Grandes Iniciados, em 1889. Olha só, 1889. Aonde? Na França. Você vai falar, poxa, mas que coincidência, né? Na época que o Kardec estava entregando o Espiritismo. Claro que não é coincidência. Isso está dentro da programação que nós comentamos aqui bastante no início da oração, no início da reunião. Ele nasceu em Estrasburgo, Alsácia, em 1841. Ele foi um filho de médico, ele falava alemão e francês, porque a Alsácia ela fica na divisa ali. Se formou em Direito
porque a família gostava, né, teve assim uma recomendação, mas na verdade ele gostava de literatura e filosofia. Ele foi o maior especialista em Richard Wagner da França na época. Ele adorava a música. Teve encontro com Nietzsche, que foi um outro filósofo que também nasceu na mesma época. Conheceu a Blavatsky, que também era da mesma época. Nada coincidência, né? Não tem como ser coincidência. Aliás, a Blavatsky a gente vai passar rapidinho, porque eu ia falar um pouco deles, mas eu vou passar. Desencarnou em Paris em outubro de 1929, viveu 88 anos, e escreveu essas obras, dentre as quais os grandes iniciados em 1889. Aí vai falar assim, puxa vida, mas ele conheceu a Blavatsky, e quem era a Blavatsky? Assim, a Blavatsky era uma russa, escritora, filósofa, teóloga. Ela fez um trabalho um pouco parecido com o que o Kardec fez, mas do lado da teosofia. Ela foi uma codificadora, ela criou um sistema para a teosofia que não era uma coisa nova, mas ela atualizou isso. E a sociedade criou, junto com mais outras pessoas, outros espíritos, o coronel Henry Olcott e o William Judge, a Sociedade Teosófica, que olha só, que tem por objetivos os seguintes, que eu achei muito interessante: formar um núcleo da fraternidade universal da humanidade, sem distinção de raça, credo, sexo, casta ou cor. Encorajar o estudo de religião comparada, filosofia e ciência. O Eduardo Schirrer fala muito disso, da necessidade de se comparar. O seu Oswaldo também fala isso na Bíblia dos Espíritos. Investigar as leis não explicadas da natureza e os poderes latentes no homem. O lema da sociedade é: não há religião superior à verdade. Olha só que coisa maravilhosa. Muito legal, né? Muito legal. O problema é que papel aceita tudo. O duro é colocar na prática depois. Ela era uma personalidade extremamente complexa, dinâmica, independente, tinha mediunidade. A partir de 83, ela fez carreira pública nos Estados Unidos e publicou a sua primeira obra em 1877, Isis Sem Véu. Conheceu Leadbeater, eu não sei se vocês já ouviram falar desse. Esse espírito escreveu Chakras e Plexos, escreveu Duplo Etérico e virou depois, ele é um escritor conceituado e ele passou a fazer parte dessa sociedade teosófica também. Nada disso, pessoal, é por acaso. Nada disso é por acaso, né? Acontecendo na mesma época, no mesmo lugar, nada é por acaso. E aí ela publica a sua obra mais famosa em 1889, que é a Doutrina Secreta, assessorada pela sua maior discípula e amiga Annie Besant, que também é outro espírito, como diriam os baianos, porreta. Quem lê a história dela vai ver que ela também não era mole. Os espíritos se atraem, né? O plano espiritual trabalha, ajuda para que isto aconteça. E nesta época, que foi a época que Kardec entregou o espiritismo, havia necessidade desses espíritos fazerem esse trabalho. E cada um estava fazendo o seu trabalho, né? Do jeito que podia, do jeito que sabia. Bom, chega de Blavatsky. E vamos voltar agora. Ver se eu consigo aqui para ver se ele vai certo. Agora vai. Bom, o que a gente tira de conclusões dessa parte da Bíblia dos Espíritas, que é a introdução? A realidade dolorosa é esta. Isso é texto do seu Oswaldo, hein? Entre os que em nome de Deus exploram e os que em nome de Deus são explorados, forma-se a caudal de errados que mantém a Terra na condição de um mundo inferior. Isto é para a gente não dizer: a culpa é dos religiosos profissionais. Se não fossem os religiosos profissionais, se eles não falassem assim, se eles não fizessem isso, sem dúvida que eles têm a sua importância nisso, a sua culpa nisso, ou eles contribuem. Mas só existem 4.000 seitas, ou mais de 4.000 seitas na humanidade, porque existem aqueles que frequentam essa seita.
porque senão elas não existiriam. Eu lembro de um exemplo que demonstra como a atitude, ela consegue mudar qualquer coisa que a gente queira no mundo. Vocês lembram uma série americana, Dallas, que passou há muito tempo na televisão? Foi uma série que mundialmente ela era conhecida, ela foi famosa, mas era uma série que passava de tudo, né? Passava sacanagem, passava adultério, passava um monte de coisa errada, né? Como é que era? O JJ. Aí foram colocar essa série no Japão, com patrocinadores, né? Porque, foi bem no mundo todo. Uma semana depois tiraram a série do ar. Sabe por quê? Porque naquele horário, quando começava a série, as pessoas iam lá e desligavam a televisão. Desligavam a televisão. Elas não queriam assistir aquilo. Os americanos tiveram que tirar a série do ar, porque estava dando prejuízo para os patrocinadores. Simples. Então, você não consegue mudar? É óbvio que consegue mudar. Mas para a gente conseguir mudar, nós temos que fazer a nossa parte. Cada um tem que fazer a sua parte. Se a gente esperar que os outros façam para a gente fazer, nós vamos aqui, em nome de Deus exploram, e os que em nome de Deus são explorados, forma-se a caudal de errados que mantém na terra a condição de um mundo inferior. A gente vai manter a terra na condição de mundo inferior. Outra coisa, não é honesto falar em uma Bíblia, pois as Bíblias últimas derivam das primeiras. Dos primeiros documentos que vieram ter às mãos dos encarnados por intermédio de alguns seres dotados de faculdades, por efeito de espíritos, anjos ou almas comunicantes. Então, quando a gente conversa por aí, o pessoal fala, poxa, mas eu leio a Bíblia. Mas que Bíblia? Não, a Bíblia. A Bíblia. Sim, mas essa é a Bíblia judeu-cristã. Você tem mais outras 11, agora com o Evangelho Eterno, mas tem mais outras 11. Que Bíblia que você quer conversar? E com esse amigo meu, também a conversa começou assim. Falei assim, não, vamos ler a Bíblia. Falei, que Bíblia? Não, só tem uma Bíblia? Não. Nós somos 300 milhões de habitantes aqui no Brasil e essa é a única Bíblia. A China tem 1,5 bilhão. Não é essa a Bíblia. A Índia tem 1,2 bilhão. Não é essa a Bíblia. Mas que Bíblia que a gente está falando? Então, cuidado. A gente não pode atribuir a uma única Bíblia o conhecimento completo, né, limitado ou ilimitado, de toda a espiritualidade ou de toda a doutrina da verdade. A Popol Vuh e o Livro dos Mortos formam na dianteira das Bíblias todas. A famosa civilização egípcia é apenas reflexo da civilização atlântica. Manu foi o primeiro grande codificador, Moisés foi o segundo. Ele coloca Manu como o primeiro, Moisés como o segundo, Pitágoras como o terceiro e o Kardec vem na sequência. Esses são os grandes codificadores da humanidade pelo trabalho que eles realizaram a bem de todo o conhecimento da verdade. Bom, para vocês terem uma ideia, a Bíblia dos Espíritas tem 339 itens, são 306 numerados. Então você tem 306, né? Item 1, item 2, item 3, só que em alguns itens você tem, no item 90, tem um item da Bíblia, um item dos grandes iniciados, ou 2 itens da Bíblia, 2 itens dos grandes iniciados. Então dá 309 textos no totais desses 2 livros. Da Bíblia são 170, do Velho Testamento são 30, e aí eu peguei como é composto isso daqui por livro. Então eu falei, mas por que você teve esse trabalho? Porque eu precisava ter algum critério para definir que item que a gente ia abordar, o que eu ia falar, porque não dá para falar 339 itens. Né? Então do Velho Testamento, se a gente for notar, olha quantos tem de Isaías, aí eu falar, poxa, mas faz sentido mesmo, Isaías é um dos maiores livros da Bíblia, é verdade, mas ele poderia ter pego qualquer outro. Então ele pegou 8 de Isaías e por aí afora. No Novo Testamento são 140 itens. E quando ele diz assim, evangelho, ele coloca evangelho, ele não fala exatamente aonde está. Porque normalmente aparecem mais de um evangelho a mesma citação.
Então, em qualquer um dos 4, ou em 2, ou em 3, a gente vai encontrar a mesma citação, talvez em locais diferentes, então ele não coloca a referência. Então, o Evangelho tem 23 e os outros itens nos demais. Dos grandes iniciados, são 122 itens utilizados para comentário. O maior que ele usa nos grandes iniciados é Pitágoras. A mesma coerência. Pitágoras é o livro dos grandes iniciados que tem o maior número de páginas, é onde ele fala mais. E é muito interessante ler sobre Pitágoras. A gente vai ver 1 ou 2 itens só, porque também não vai dar para ver muito. Vou mostrar para você. Ó. Se vocês quiserem, eu tenho uma referência cruzada. Eu tenho uma referência cruzada de um para o outro, de todos os itens. Mas não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Então, mas é muito legal. Sabe por quê? Porque a gente está usando a mesma metodologia para fazer a leitura da Bíblia, do livro dos Atos lá em casa. A gente pega o livro dos Atos, lê um capítulo, aí vai no Novo Testamento e vê todos os itens que o seu Oswaldo pensou do livro dos Atos e relê, com base nos comentários do seu Oswaldo. Então, o que eu fiz com os grandes iniciados e com a Bíblia foi a mesma coisa, é reler os grandes iniciados, enxertando todos os comentários que o seu Oswaldo faz em cada um dos iniciados. E na Bíblia a mesma coisa. Então, dá para contar. É que assim, isso é coisa de matemática, né? Porque número eu gosto de número. E aí a gente vai olhar aqui, que tem uns outros aqui. Então são outros que não tem uma referência direta, ou até são outros livros e ele não coloca referência. Então tem conceitos, tem poesias, tem coisa que ele coloca em todas as Bíblias. Por quê? Porque é uma chave fundamental que aparece em tudo. Do tópico 1 a 6, ele fala da chave fundamental. Deus, que nós falamos, aliás, que todos falaram praticamente em todas as palestras. Então eu não vou aprofundar isso daqui. Mas ele fala de Deus, fala da chamada à criação, porque na verdade ele conceitua a emanação e fala sobre toda a manifestação divina. Fala do código imortal. Fala da equação divina, que é o comportamento e conhecimento. Eu até vou mostrar um gráfico que eu fiz aqui para vocês, que foi uma coisa que para mim entender é bom, e eu acho que depois ajuda a gente, já que a gente está falando de programa divino. E fala sobre as grandes Bíblias da humanidade, que a gente falou bastante. O que eu pensei aqui nessa equação, na verdade, que é o processo evolutivo, é que se a gente pudesse construir um gráfico sobre a evolução e colocar num eixo aqui o tempo, e no outro eixo, o conhecimento e o comportamento, que leva à consciência, e colocar o objetivo lá, que é a sagrada finalidade, partindo de um momento inicial, que é a emanação, a gente teria isso daqui, ó, tá certo? Vai passando o tempo, a leitura é assim, vai passando o tempo, vai conhecendo e se comportando melhor, você vai evoluindo e atingindo a sagrada finalidade. Tá certo? Isso aqui seria uma curva padrão. Não, uma curva padrão. Né? É aquele espírito que foi emanado, está aprendendo, o tempo está passando, está aprendendo, está se comportando e está evoluindo. Isso é uma curva padrão. Só que não acontece assim. Né? Então as curvas, elas são diferentes. Então, imagine que você pode ter todas essas variáveis. Pode ter, não. Imagine que você tem todas essas variáveis. Quando a gente fala assim, para o espírito é importante conhecimento e comportamento, que ele vai adquirindo consciência e vai se comportando e vai atingindo a sagrada finalidade, eu tenho karma, tenho o programa pré-encarnacionista, eu tenho a família que você encarnou, tudo isso são variáveis relativas que acabam impactando nessa curva. Né? Eu tenho o livre-arbítrio, que eu posso ou não agir, eu posso ou não fazer. Eu tenho o planeta, a condição planetária propriamente dita. Eu tenho uma série de influências do meio, de amigos, da família, televisão, rádio. Eu tenho as tradições, que às vezes atrapalham muito a evolução dos espíritos. Eu tenho as convenções sociais, religiosas, filosóficas. E eu tenho os testes, que eu posso ou não
me sair bem. Então, aqui começa a ficar um pouco mais complexo, e é isso que vai fazer a diferença nessas curvas. Então, lembrando lá do nosso tempo inicial, a nossa curva padrão, o que acontece, na verdade, ao longo, ou numa humanidade? Cada espírito vai ter uma curva diferente, né? Eu posso ter um tempo maior para chegar num nível de conhecimento, de consciência, e que leva à sagrada finalidade menor. Eu posso ter um tempo menor, mas são espíritos diferenciados que acabam aproveitando tanto a oportunidade e acabam evoluindo mais rapidamente ou se conscientizando mais rapidamente. E eu posso ter, que eu acho que é o grande perfil dessa nossa humanidade aqui, né? Aquele que começa bem, então ele vai, ele está indo junto com os outros, aí dá uma melhorada numa mais que outra, aí depois ele fica de lá e dá uma caída. Mas isso não é o principal. O principal é quando a gente, ao longo do tempo, a gente define aqui uma reta e verifica o que isso impacta na encarnação para cada uma dessas linhas e no espírito. No mesmo tempo transcorrido, considerando todos o espírito bloco que emanou aqui, cada um teve uma encarnação. No mesmo tempo, olha as diferenças que os espíritos podem ter em função disso daqui. Porque o tempo, ele é o mesmo para todo mundo. Agora, em função disto daqui, eu posso ter espíritos que estão muito mais perto da sagrada finalidade, eu posso ter espíritos que estão muito mais longe da sagrada finalidade e que tiveram as mesmas condições. Por que eu fiz questão de fazer isso e por que isso daí é tão importante? Porque a gente tem que aproveitar muito bem a encarnação. Porque o que acontece com o espírito que tem uma oportunidade, como a gente está tendo, é de eventualmente dar uma alavancada numa encarnação, como esse aqui, por exemplo. Só que o ideal é que a gente dê essa alavancada e não venha para cá de novo. A gente conseguir manter isso, né? Que bom seria que desse para ser essa verdinha aqui. Mas provavelmente não é o padrão dessa humanidade. E só através de conhecimento e comportamento que a gente vai conseguir administrar da melhor maneira estas variáveis aqui, que sempre vão existir. Não tem alternativa. E outra, isso aqui também não muda. Isso aqui também não muda e a gente não interfere. Então a gente só pode interferir aqui. Gostaram do meu diagrama evolutivo? Então agora vamos lá. Rapidinho eu vou passar por alguns itens só da Bíblia dos Espíritas. O primeiro item que eu escolhi foi lá o 189. Falaram, não, mas por que você foi no 189? Começa do 7. Porque eu quis pegar um item que estava no Gênesis. E que é um item que a gente lê muito, muitas pessoas falam, a gente aborda muito, sempre fica meio assim, que é a árvore do conhecimento que origina tudo, Adão e Eva e tudo aquilo que a gente acaba aprendendo ou não aprendendo com as religiões. O item 89, que está lá no Gênesis, diz, porque Deus sabe que em qualquer dia que comais desse fruto da árvore, se abrirão os vossos olhos, e vós sereis como uns deuses, conhecendo o bem e o mal. As religiões interpretam isso da forma mais variada, como também pegam a figura de Adão e Eva e umas interpretam ao pé da letra, né? Outras nem tanto, mas também seguem a mesma linha. Mas o que o seu Oswaldo diz a respeito do item? Antes da iniciação antiga, antes da iniciação, há ignorância e simplicidade. Iniciação aqui no sentido de conhecimento. Depois há o conhecimento e a consciência do vós sois deuses. A árvore do bem e do mal é o conhecimento da verdade. Pela iniciação, pela ciência dos mistérios, como a chamava. Uma vez o conhecimento feito, a sagrada origem, o processo evolutivo e a sagrada finalidade, não há como desviar da responsabilidade.
Então, aí a gente começa a falar assim, nossa, mas é por isso lá que eles falam que comeu a maçã e a partir da maçã, que era um fruto proibido. Olha onde vai parar o negócio. Na verdade, o que a gente está dizendo é que, a partir do momento que o espírito, no seu programa evolutivo, tem contato e conhece essas verdades divinas, naquilo que a gente disse lá no início, ele tem uma responsabilidade em se comportar com base naquele conhecimento. Ninguém vai exigir que uma criança no primário desenvolva uma equação de terceiro grau, ou entenda cálculo diferencial. Mas uma pessoa que está no colegial já pode ter uma noção. Uma pessoa que está na faculdade deveria saber. Uma pessoa que se formou tem que saber. Tem que saber. Né? Não dá para exigir que um estudante de medicina, ele atue, saiba e haja como um médico formado com experiência. Agora, não dá para admitir que um médico formado com experiência não saiba nem o que um estudante de medicina sabe. Ele tem que saber. Num programa divino é exatamente a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. É aquilo que a gente comentou lá. É extremamente prático tudo isso. Por isso, a árvore do bem e do mal está no centro do paraíso, no vértice da consciência humana. Tal é o conhecimento das verdades eternas, perfeitas e imutáveis de Deus, das quais os filhos participam, ficando, porém, tanto mais responsáveis quanto mais avancem em conhecimento. É óbvio. Deveria ser. Aí eu peguei um outro item lá de Êxodo. E o Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. E Moisés via que a sarça ardia sem se consumir. Êxodo capítulo 3. E vocês vão entender porque eu peguei esse item. Tudo aqui é comentário dos seus olhos. Todos os grandes iniciados, ou aqueles vultos assim qualificados pelos seus feitos na ordem dos eventos espiritualistas de elevada expressão, tiveram suas grandiosas manifestações mediúnicas. Moisés fez o que fez, tirando o povo israelita do Egito e começando a escrever a Bíblia a partir do fenômeno mediúnico acima desse transcrito. Quanto a chamar Deus ao Espírito que lhe falava, isso deriva de chamarem deuses aos Espíritos. E bem se vê pela sequência dos fatos proféticos anunciados e pré-anunciados que o espírito tribal de Israel era realmente um filtro daquele que é o centro gerador do universo. Nisto importa acentuar as atenções, o discernimento dos espíritos comunicantes. Então a gente precisa entender, porque às vezes, e a gente tem que usar de bom senso e de questionamento. Quando ele diz aqui, quanto a chamar Deus ao Espírito que lhe falava, em última instância, está certo. Por quê? Porque todos somos deuses. Mas era um Espírito representante de Deus, naquele momento, na galáxia, que era Jeová, que falava em nome de Deus. Mas não era Deus o princípio imanifesto. Era o representante de Deus. E aí, muito cuidado para nós, né? Advertência. Nisto importa acentuar as atenções, o discernimento dos espíritos comunicantes. Isso vale para Moisés, isto vale para qualquer um, isto vale para nós nas orações em conjunto, isso vale para os médiuns, isto vale para todo mundo. E ele vai falar uma coisa mais para frente, que é mais direta ainda. Aí, de novo, isso aí por um outro motivo agora. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis aqui estou eu, que acrescentarei sobre os teus dias 15 anos. Eu fui lá no capítulo ler. É muito interessante esta abordagem. Eu vou ler de novo. Ouvi a tua oração. Isso daí é um trecho que está lá em Isaías capítulo 38. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis aqui estou eu. Um espírito falando em nome de Deus.
eis aqui estou eu, que acrescentarei sobre os teus dias 15 anos. Isso daí era um espírito, que eu não vou lembrar o nome agora, que fez uma oração e que não queria desencarnar naquele momento. Ele pedia mais tempo na carne, por um monte de motivos. E ele recebeu esta mensagem. Aí o comentário do Seu Oswaldo. As leis em que se desdobram a grande lei são justas sem serem implacáveis. Quem sabe, pensa e age conforme a ordem divina, obtém por isso o concurso de recursos provindos do soberano poder de Deus. O que isto quer dizer? Isto quer dizer que todos podemos mudar o nosso destino. Os espíritos podem mudar a sua encarnação, para o bem e para o mal. O que ele está dizendo aqui é isso. Ele fala mais. Muita gente há que fala em derrogação da lei, confundindo a lei do Decálogo, os 10 mandamentos, com as leis regentes dos fenômenos anímicos e cósmicos. O que cumpre saber é o seguinte: os 10 mandamentos não mudam em sua essência. Enquanto as leis regentes de fenômenos cósmicos ou anímicos podem variar na aplicação. Isto é a grande diferença entre perdão e misericórdia divina. O perdão, ele não existe, mas a misericórdia, ela existe. O que é a misericórdia? Um espírito, ele tem que resgatar as suas faltas, mas ele pode resgatar de formas diferentes, em épocas diferentes, e em condições diferentes. Tudo que a justiça divina determina com relação ao espírito, sempre será com o objetivo de ajudar o espírito, daquilo que for melhor para ele, não daquilo que for pior para ele. Por isso, que quando o Seu Oswaldo falou, Deus, o princípio é inteligência, justiça e amor, nesta ordem. E ele ainda frisou, nesta ordem. Por quê? Porque a aplicação da justiça sem a inteligência, poderia levar a uma condição pior para os espíritos. O amor sem justiça pode levar a desequilíbrio nas relações. Então Deus é inteligência, justiça e amor. E é isso que a gente tem que buscar a todos os momentos da nossa vida. E é isso que ele também fala nesse texto aqui, é isso que está dito nesse trecho. E aí lá no final, aquele que mais envergadura tiver nesses fatores, que fatores? Moral, amor, revelação, sabedoria, virtude, comportamento, conhecimento. Obterá do mundo espiritual os recursos e sujeitará as leis menores do mundo físico. Por que Jesus realizou todos aqueles fenômenos? Porque ele podia. Porque estava programado. Porque tinha um monte de anjos, espíritos contribuindo. Mas ele tinha tamanho para fazer aquilo. Por que Moisés fez aquilo que fez? Porque tinha tamanho. Por que Elias fez aquilo? Porque tinha tamanho. Isso é sujeitar as leis menores às leis maiores, às condições melhores. Então vamos lá. Só faltam 15 itens. Não, estou brincando. 14. Mas esse aqui eu vou passar, que tem um mais interessante aqui. Mais interessante. Todos são, né? Mas não, quero fazer esse daqui. Esse daqui é de Pitágoras. É o mesmo item. Esse eu vou ler. Esse daqui vai ser o último. Ele pega 2 itens de Pitágoras, do Eduardo Chirré, do livro Os Grandes Iniciados, e faz o seguinte. Esses 2 itens estão no mesmo capítulo do livro Os Grandes Iniciados. Num capítulo do Pitágoras que chama A Ordem e a Doutrina, 3º grau, perfeição. Eu vou ler o texto e aí a gente vai ver os comentários e vai ver como o Seu Oswaldo ele inclui. Esse daqui vai ser o último que eu vou ler. Nos Grandes Iniciados está assim. Nessa hora, que fala de toda a parte da iniciação e fala dos discípulos ou dos neófitos que participavam naquele processo de iniciação lá no templo de Delfos, com Pitágoras.
Nessa hora, os discípulos, homens e mulheres, agrupavam-se em torno do mestre, em uma parte subterrânea do templo de Ceres, chamada Cripta de Proserpina, e escutavam com uma emoção palpitante a história celeste da psique. O que é a alma humana? Uma parcela da grande alma do mundo, uma centelha do Espírito Divino, uma mônada imortal. Mas se seu possível futuro abre-se nos esplendores insondáveis da consciência divina, sua misteriosa eclosão remonta às origens da matéria organizada. Para tornar-se o que é na humanidade atual, foi preciso que ela atravessasse todos os reinos da natureza, toda a escala dos seres, desenvolvendo-se gradualmente por uma série de inumeráveis existências. Agora a frase. O espírito que fermenta os mundos e condensa a matéria cósmica em massas enormes, manifesta-se com intensidades diversas e uma concentração sempre maior nos reinos sucessivos da natureza. Então, seu Oswaldo pinçou esse texto dos grandes iniciados. Continua o texto. Força cega e indistinta no mineral, individualizada na planta, polarizada na sensibilidade e no instinto dos animais. Ela tende para a mônada consciente nessa lenta elaboração. E a mônada elementar é visível no mais inferior dos animais. Mônada é a centelha divina. O elemento anímico e espiritual existe, pois em todos os reinos, embora somente em quantidade, existe, pois, em todos os reinos, embora somente em quantidade infinitesimal nos reinos superiores. As almas que existem em estado de germes nos reinos inferiores, aí permanecem sem sair durante imensos períodos. E só depois de grandes revoluções cósmicas é que elas passam por um reino superior, mudando de planeta. Tudo o que elas podem fazer durante o período de vida num planeta é subir algumas espécies. Onde começa a mônada? Seria o mesmo que perguntar a hora em que se formou a nebulosa, ou um sol brilhou pela primeira vez. Aí o seu Oswaldo pinçou outro texto. Seja como for, o que constitui a essência de qualquer homem teve de evoluir durante milhões de anos, através de uma cadeia de planetas e reinos inferiores, conservando, porém, através de todas essas existências, um princípio individual que a acompanha por toda parte. Esta individualidade obscura, mas indestrutível, constitui a marca divina da mônada, na qual Deus quer manifestar-se pela consciência. Esse é um texto do Eduardo Chirré, dos grandes iniciados, de Pitágoras, no capítulo que trata da perfeição, terceiro grau. Só um parênteses antes de ver o comentário do seu Oswaldo. Primeiro, lembrando, o Eduardo Chirré, ele escreveu isso daqui em 1889, na França, contemporâneo de Kardec, estudioso das iniciações. Qual a diferença de ler isso e ler um texto do seu Oswaldo que fale sobre emanação, sobre centelha divina, sobre evolução do espírito? Nenhum. Porque a verdade é a mesma. E ele foi grande e inteligente para, naquela época, apreender tudo isso, captar essa essência e escrever um dos livros considerados, não só aqui, mas fora, um dos livros mais bem conceituados em conhecimento espiritualista no planeta. E o seu Oswaldo falava que esse daqui ainda não é o livro melhor do Eduardo Chirré. Tem um outro que é melhor que esse, que eu estou atrás, mas eu não achei ainda. Então aí vem o comentário do seu Oswaldo nesse último que é o item. Primeiro o 293. Apesar do tempo em que viveu Pitágoras, sem os deslumbramentos científicos deste prodigioso século, estamos falando do século passado já, hein? Seu Oswaldo escreveu isso daqui no século passado, hein, pessoal? O certo é que, com os informes da revelação, que vivia trancafiada dos cenáculos
cenáculos esotéricos, pôde ele dizer coisas assim maravilhosas do Criador e da criação, partindo dos princípios energéticos e etéricos e subindo a vastíssima escala, atingir o elevadíssimo conceito cósmico e vislumbrar com inteireza de consciência a estuante escalada biológica da alma. O texto que o Eduardo Chirré reproduziu, o Pitágoras tinha falado há 1.500 anos. 1.500 anos antes, não, 500 anos antes de Jesus, dá 2.500 anos, né? Mais ou menos. Então ele tinha falado isso, por isso que ele fala aqui, ele não tinha laboratório naquela época. Ele não tinha a tecnologia que a gente tem hoje. Mas a revelação propiciou que ele pudesse escrever e conhecer essas coisas desse jeito. Muitos pretensos sábios e pretensos místicos do século XX, saturando seus livros de ensinos rebuscados, também os saturam de termos técnicos, também os saturam de contradições e confusões, ficando longe da grandiosa concepção de alguns dos grandes mestres da antiguidade. Convindo que tais pretensos místicos vão buscar ensinos no passado e nas experiências dos laboratórios, esse texto é interessante, nos laboratórios que nada tem pedido a seus pretensos misticismos, porque os cientistas não dependem dos místicos, temos a obrigação de honrar os grandes mestres da antiguidade e de festejar os laboratoristas, porque ambos são honestos no seu propósito, né? Ficando na obrigação de pensar com bem pouco respeito sobre tais pretensos místicos, que copiam algumas coisas dos antigos e se valem das experiências sem desenvolver dos cientistas. Melhor seria que os profetas, os da verdade, ficassem no campo que lhes é devido, que é o do Espírito, deixando livres os apóstolos da ciência, pois que estes fazem o seu trabalho, sem pretensões a místicos, sem pretenderem ser a reencarnação de profetas ou santos. O que ele quer dizer aqui? Cada um no seu quadrado. E a gente não deveria, os místicos, eles não deveriam inverter ou deturpar as verdades divinas que foram entregues pelos grandes vultos e que agora eles dizem que descobriram. E eles deveriam dizer, sim, referenciar ou referendar as descobertas feitas pelos cientistas, que às vezes eles omitem e não falam e acabam incluindo nas suas doutrinas ou nos seus textos. Então aqui o Oswaldo ele vai diretamente sobre os místicos e lembra da importância da revelação e da grandiosidade do trabalho que Pitágoras desenvolvia lá no cenáculo e que o Eduardo Chirré escreveu. E o último item, que é o 14. Aquilo que Deus é, isso mesmo é o Filho em essência. Esse item 14 ele fala de toda a evolução da centelha, né? Para a razão do homem é indefinível, mas para os espíritos cristificados não é. De divinamente o seu esplendor e a sua glória, de divinamente o seu esplendor e a sua glória. Não, pulei. De qualquer forma, a individualidade permanece, apenas aumentando divinamente o seu esplendor e a sua glória. A ciência da unidade dos grandes iniciados faz reportar a isso, mas um tal estado não pode ser adquirido exteriormente, porque é questão de autofazimento. Então ninguém vai comprar, ganhar, barganhar evolução espiritual. Isto é uma conquista que cada um de nós tem que realizar. E os clericalismos e as idolatrias muito prejudicam o evolvimento, a evolução, porque as traições à lei sempre embotam o espírito. Lembra daquela curvinha lá do meu diagrama da evolução? A lei estava do lado esquerdo. Se eu não observo a lei, a curva cai. Demora mais para a gente atingir a sagrada finalidade. Por isso que ele fala assim, as traições à lei sempre embotam o espírito. A chave do triunfo está no saber e na virtude. Agora eu vou fazer uma pergunta. Nós temos duas alternativas e vocês me respondem com sinceridade. Tem mais um item que eu gostaria de falar, mas eu passei 10 minutos. Vocês querem que eu fale ou não? É que esse item eu incluí ontem,
porque eu achei, assim, não é sem querer, essas coisas não acontecem por querer, né, sem querer. E eu falei assim, esse item eu preciso incluir. Vocês estão vendo eu passar, vocês não sabem o que eu já tirei, meu. É que tem coisas que valem a pena. Depois eu mando para vocês, porque tem coisas que valem muito a pena ver. Está aqui, ó. É o último item, mano. O item é o 137, ele coloca assim, Marcos capítulo 10. Você vai lá no livro de Marcos capítulo 10, neste capítulo, ou neste item lá do Evangelho, nós encontramos 3 passagens muito interessantes. A gente encontra a passagem dos religiosos questionando Jesus a respeito do divórcio, dizendo que em Moisés, a lei de Moisés, ou os ditos de Moisés, possibilitava que o homem pudesse se divorciar da mulher se ele entendesse que a mulher tivesse traído ou que a mulher tivesse traído. Ele podia deixar a mulher de lado. E aí Jesus fala para ele que o casamento ele é importante e traz uma responsabilidade muito grande para os 2 espíritos. E nesse capítulo, nesse texto, tem um termo que as religiões usam, e até virou comercial em algumas vezes, é o que o homem uniu, o que Deus uniu, o homem não separa. Isso está escrito lá. Mas dentro de um contexto que Jesus falava da importância e da responsabilidade da decisão de 2 espíritos em estarem juntos e constituir uma família. Então esse é um item. Outro item que diz, que fala nesse mesmo capítulo, é o item do moço rico, que chega para Jesus, chama ele de bom, né, e ele fala, bom, só Deus o é, e fala para ele o que ele poderia fazer para conquistar o reino divino. E Jesus fala para ele viver a lei, viver os 10 mandamentos, e aí ele fala para Jesus, mas isso eu faço todos os dias da minha vida, desde cedo. E Jesus, e no texto que eu li, diz lá, Jesus olha para ele e ele olha como que concordando com aquilo, né, dizendo realmente você faz isso. Aí Jesus vira para ele e fala assim, então, venda tudo o que você tem e me siga. Aí o moço tremeu na base. Por quê? Porque ele era rico e ele falou assim, e ele pensou, né? Não diz, mas provavelmente ele pensou. Ele falou, acho que eu não vou conseguir fazer isso. Ele virou e foi embora, e aí tem aquela frase de Jesus, que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico, mas no sentido de, rico aí, no sentido de aquele que coloca os bens materiais acima do espírito, acima da sagrada finalidade, né? Como o principal objetivo da vida. Então nesse capítulo também fala isso, e fala um outro item que trata do céu exterior, que na verdade a conquista do desabrochamento não é um céu, eu não consigo comprar, porque 2 discípulos pedem para Jesus fala de um monte de coisa que vai acontecer, e aí 2 espíritos, Tiago e João, que não é o João Evangelista, é um outro João, pedem para Jesus que ele consiga para eles os 2 lugares, uma à direita e uma à esquerda dele, depois que ele desencarnar. Aí ele vira para eles e fala, olha, eu posso garantir que vocês comam a comida que eu como, que bebam o vinho que eu bebo, mas isso que vocês estão me pedindo, eu não posso garantir. Eu não posso doar. Isso é uma questão de desabrochamento, de conquista. Então, o seu Oswaldo trata esses 3 itens da seguinte forma, que esse a gente precisa encerrar com isso. Sobre o texto esse livro foi feito para servir de ponto de partida a meditações, o que a gente já falou, a Bíblia dos Espíritos. Como a lei de Deus foi ordenada como centro de gravidade, porque em torno dela é que gravitaram e gravitam Moisés e Jesus, este livro é todo a base da lei de Deus, o documento inderrogável. O capítulo 10 do Evangelho segundo Marcos contém 3 pontos principais de doutrina. Por isso que eu falei, a doutrina ela não é teórica, ela é prática. E ele dá um exemplo gritante disso nesse. O divórcio, a riqueza e o céu exterior. Sobre o divórcio. Quando 2 almas se tenham divorciado, o que é pior, melhor seria o divórcio de corpos.
para evitar erros maiores. Porque o adultério será sempre desequilíbrio, infração para com a lei de harmonia. Se puderem viver os dois em boa amizade, porque formaram uma família. Por que ele coloca isso? Porque normalmente duas pessoas formam uma família e aí acabam tendo responsabilidade não só sobre eles, mas por espíritos que reencarnam. Se puderem viver os dois em boa amizade, tanto melhor. Caso contrário, convém divorciar. Porque é bom evitar males eventualmente maiores. Que é o quê? Contradizer ou contrariar a lei de Deus. Porque o casamento é ato de muita responsabilidade, sendo a sua destruição ou da família ação altamente comprometedora. A gente precisa entender bem o que ele está dizendo aqui, né? Sempre dos males o menor. O ideal é conviver, o ideal é casar e ficar o resto da vida juntos, constituir família, seria ideal. Deu problema, tem filho, dá para continuar junto, sem ferir a lei de Deus? Ok, melhor. Não dá para ficar junto? Separa. Por quê? Porque às vezes acaba se tomando decisões para se contemporizar algumas coisas que podem criar comprometimentos sérios. É isso que está sendo dito aqui. Então cada um lê de novo, por isso que esse item, esse livro, assim, tem que ler, reler, meditar, entronizar, ler de novo, porque são itens sintéticos, mas extremamente profundos e importantes. Sobre a riqueza. Como só Deus é Senhor, não havendo César algum que tenha sido recomendado, porque todos passarão e prestarão contas, convém fazer da riqueza a árvore frondosa, que dê madeira, sombras, flores e frutos. Desde que o Cristo falou isso, muitos ricos puseram as barbas de molho e muitos pobres começaram a caluniar. Ninguém desabrochará o céu interior, mais ou menos, pelo simples fato de ser rico ou pobre, mas sim pela conduta como pobre ou rico. Porque tudo são experiências e provas. Muita gente, quando ele coloca aqui os pobres começaram a caluniar, muita gente acha que uma pessoa rica, fala, nossa, que sorte, eu daria tudo, que pessoa bem-aventurada. Pode ser, materialmente vendo, pode ser, só que isso pode ser uma baita prova para aquela pessoa, para aquele espírito. Isso pode ser uma baita prova, assim como estar numa outra condição, pode ser uma baita oportunidade para o espírito. Por isso a importância do conhecimento, para a gente se esclarecer e pensar a respeito. A gente não está na condição que a gente está por acaso. Nem rico, nem pobre, nem inteligente, nem menos inteligente, nem brasileiro, nem italiano, nem preto, nem branco, nem japonês, nem alemão. As coisas não acontecem por acaso. Tem todo um contexto envolvido. E a gente precisa pensar a respeito e buscar o entendimento de por que as coisas são assim. E a riqueza, por que ele fala da riqueza especificamente? Porque isso é uma coisa que incomoda. É uma coisa que traz mais ou menos benefícios, mais ou menos alegrias às vezes, condições totalmente desequilibradas socialmente e materialmente falando. Mas não é por acaso. Essas coisas não são por acaso. E a última, sobre o céu exterior. Convém dizer que ninguém o herdará e gozará, a menos que desabroche o céu interior. Não adianta pedir para o seu Oswaldo dar uma forcinha lá para a gente, só porque a gente jantou algumas vezes com ele. Ou a gente conhece o Oswaldo, ou a gente ia nas orações, ou a gente faz palestra. Isto não adianta. Isso não adianta. A gente tem que ir atrás tem que conquistar o que nos é por direito aí. O pedido de Tiago e de João, que não é o João Evangelista, portanto, foi um pedido absurdo.
Nunca haverá um redentor gratuito. Nunca o reino do céu será dado por um terceiro. Ninguém nasceu jamais para ser um fazedor mágico de santos ou perfeitos. Cada um, filho de Deus, deverá desabrochar normalmente, cursando os mundos, as vidas, as condições e as situações. Muito obrigado, eu encerro por aqui.